psicóloga, meu nome completo é Cecília Sakai e eu tenho formação em terapia dos esquemas e hipnose ericksoniana. A psicologia junguiana tem várias denominações aí, psicologia complexa, psicologia analítica, a mais conhecida é como psicologia junguiana. Até que ponto a sua família pode ter influenciado na formação da sua personalidade? Então, quem eu sou, na verdade, é o conjunto das minhas características mais marcantes, né? O meu pensar, o meu agir, o meu sentir, como eu me posiciono no mundo, como eu recebo as informações desse mundo, né? E para a psicologia analítica, essa personalidade, de uma maneira bem resumida, ela vai ser o resultado de um processo de autoconhecimento. Né? Então, quando eu já nasço com um germe dessas potencialidades, né? Para a psicologia analítica, a gente não acredita que o ser humano nasce como uma tábula rasa. A gente já nasce com algumas potencialidades. E isso vai ser desenvolvido ao longo de toda a minha vivência, todas as experiências que eu viver, né? Todas as relações que eu estabelecer. Então, isso começa lá no meu nascimento, né? Nesse germe que já vem comigo, e conforme eu me desenvolvo, isso vai amadurecendo, né? A ideia é que na adolescência a gente tem um período ali de se descobrir, se conectar com o meu eu, e isso amadureça e vá se manifestar na idade adulta. Uma personalidade a gente espera que seja saudável e coerente, né? Dentro desse processo, é o esperado. Todos nós temos necessidades, mas quando criança, temos algumas necessidades especiais? Sim, existe, claro, a necessidade de moradia, de vestimenta, mas também existem necessidades emocionais básicas, como apoio, afeto, atenção, orientação, colocação de limites. Então a gente precisa entender que a maior influência para esse desenvolvimento vai ser a família, que é o nosso primeiro contato social. Né? Então, pensando nesse bebê que nasce indefeso, inseguro, que precisa do apoio da mãe, né? E eu vou usar mãe aqui, mas pode ser um outro cuidador que desempenha esse papel principal, né? De cuidar dessa criança. Se a criança ela tem uma mãe ali disponível, disposta a olhar para as necessidades dessa criança, a gente cria um ambiente que ela tem mais possibilidade de se desenvolver de uma maneira saudável, de desenvolver esses potenciais e aí na fase adulta ter essa personalidade coerente, né, que a gente espera. Então, quando a criança tem esse pai e essa mãe positivos que ajudam nesse desenvolvimento, de uma maneira saudável, estão ali atentos ao que a criança precisa para poder se desenvolver, é mais provável que a personalidade que vai ser construída ela é mais segura, ela é mais autônoma, ela tem mais facilidade de criar vínculos, né? Porque eu aprendi dentro de casa como eu me vinculo de uma maneira saudável. Então eu consigo, porque a gente leva muito dessa relação com os pais para as relações que a gente estabelece depois, né? Então eu aprendo a criar esses vínculos também de uma maneira saudável. Mas até a gente pensar nesse cenário ideal, né, que é muito difícil existir, mas vamos supor que a criança tem esse cenário ideal, essa mãe atenta, até o excesso disso pode ser negativo, né? Então, se chega ali no momento de acontecer o desligamento desses pais, né? De ele se desvincular dessa ideia de um pai e uma mãe perfeita, se ele não tem um espaço para que isso aconteça, se a mãe é muito super protetora, se não existe um espaço para que ele pense de uma maneira diferente da família, isso vai ser negativo, né? Então isso vai influenciar de uma maneira que a gente imagina que ele também vai ter uma dificuldade de vinculação nas relações que ele estabelece. Então separação pode ser uma coisa difícil, por exemplo, né? Uma das consequências que podem acontecer, alguém que tem dificuldade com desligamentos. Interessante notar que algumas falhas ocorridas durante o processo de formação da personalidade pode acarretar alguns movimentos disfuncionais, tanto na criança quanto no adolescente e até na fase adulta.
Então, quando essas necessidades não são atendidas, seja por inabilidade dos pais ou por falta de tempo dos pais, o que acontece? A criança sofre e esse sofrimento fica gravado na amígdala e no sistema límbico da criança, isto é, fica no inconsciente. Muitas vezes a criança vai reprimir esses sentimentos quase que automaticamente e, portanto, quando adultos, a pessoa pode não se lembrar, mas estão ali gravados e qualquer situação ou acontecimento que lembre vagamente dessa dor, todos aqueles pensamentos, sentimentos, sensações, crenças vão voltar. Ela pensa que está reagindo ao presente, mas na verdade ela está reagindo ao passado. O ideal seria que nós, como adultos, a gente se voltasse para o mundo dessas crianças para que elas se desenvolvessem da melhor forma possível. Mas geralmente o que a gente faz é justamente o contrário, né? A gente exige que elas se encaixem no nosso mundo. Então, seja com um controle excessivo, então de não pode isso, não pode aquilo, uma agenda cheia, aquela rotina de muitas coisas que precisam ser cumpridas, ou seja, até por uma negligência, Então, às vezes a mãe está tão ocupada que realmente não consegue perceber o que aquela criança precisa, e isso vai prejudicar um bom desenvolvimento. Então, com isso, a criança ela acaba não se conectando, a gente falou lá desse germe, desses potenciais. Então, a criança acaba não se conectando com isso de uma maneira verdadeira. Então, ela acaba não se descobrindo, Então, chega numa fase como a adolescência, que é o momento que ela vai estruturar essa personalidade, ela tem dificuldades para fazer isso. Então, tem muitos bloqueios para que isso se desenvolva de uma maneira saudável, Então eu posso entender que se o adolescente está com problemas, pode ser que tenha alguma relação com os pais da criação ali, anterior. Eu acredito que sim, mas a gente também tem que lembrar que a gente está falando desse problema não é só a imagem dos pais reais, mas isso é meio complexo, mas é a imagem que eu trago dessa relação com os pais. É essa imagem que vai influenciar em como eu percebo a vida, percebo as minhas relações. No mundo atual, com toda a correria que estamos passando, muitos pais acreditam que o simples fato de presentear os filhos já é suficiente. Porém, as crianças e os adolescentes necessitam muito mais do que isso. Talvez o que eles ofereçam não seja o que eu preciso. Então, isso pode distorcer a forma como eu também percebo essa relação. Uma pessoa que se sente muito carente, sozinha, abandonada, isolada do mundo, provavelmente ela, na sua infância, não teve a atenção, o afeto e orientação que necessitava. Então, como adulta, ela traz de volta todos esses sentimentos dolorosos da infância. Ela pensa que está de novo, reagindo ao presente, mas na verdade é a dor do passado. Então somos pessoas frustradas que não conseguimos lidar com os nossos passados e isso está afetando muito o nosso presente. Mas como podemos trabalhar tudo isso? Eu acredito que num processo terapêutico a gente começa a olhar para algumas questões que estão inconscientes, Então a gente começa a trazer à luz a consciência, algumas questões, e eu começo a entender como eu me posiciono, nas relações. Quando eu tenho algumas necessidades na relação com os meus pais, muitas vezes eu acabo projetando isso nas relações que eu estabeleço. Então, quando eu passo por um processo que eu consigo entender como essas coisas me influenciam, eu me torno autônomo para entender, para também transformar isso, Para transformar a maneira como eu me posiciono nas relações. Os pais, eles acabam gerando uma expectativa sobre quem vão ser esses filhos, muitas vezes, de uma maneira às vezes até inconsciente, mas eles acabam projetando isso nos filhos. E é importante, como eu disse, que os pais olhem para a própria história deles, para a própria adolescência deles, para entender o que talvez eles não tenham realizado, que eles esperam que os filhos esses filhos realizem. Até o que eu fui e que para mim não é fácil aceitar, eu não quero isso para o meu filho.
São expectativas e exigências elevadas. Então, a gente pensar, por exemplo, numa escolha profissional, é algo que a gente vê muito, né? Então, o filho chega para a família e fala, vou ser ator, né? Como? Isso não dá dinheiro, isso não dá futuro, né? Então, eu quero que você seja um engenheiro, eu sou um engenheiro, né? Eu já tenho um futuro todo construído para você. Então, um exemplo seria a escolha profissional, mas a gente pode pensar também nas relações que ele estabelece. Às vezes o pai ou a mãe espera que ele tenha um namorado diferente do que realmente ele encontrou, né? Ou até as amizades, né? Que ele se relacione com outras pessoas, que ele tenha outras experiências de vida. Então, às vezes, o filho que fica muito em casa, às vezes a mãe esperava que ele fosse mais extrovertido, mas ele não é extrovertido, ele é mais introvertido. Então, esse tipo de projeções e expectativas, que é o que a gente fala lá no começo, que a gente estava falando das potencialidades, né? Então, isso já está intrínseco. Sim. Quando a gente exige que isso desenvolva de uma maneira diferente do que está ali internamente, isso vai vir meio disfuncional, né? Tem uma frase do Jung que fala assim: tudo aquilo que queremos mudar nas crianças, devemos nos perguntar se precisamos mudar em nós mesmos, né? Então, eu acho que entra nessa questão das projeções, né? Que às vezes a gente espera que o filho mude alguma coisa, algum comportamento dele não está adequado. Será que, na verdade, é algo que para mim não é bom? Não é satisfatório, ou é algo que eu não consigo aceitar, que faz parte de mim e eu estou exigindo desse filho? As crianças que foram muito criticadas, elas desenvolvem um esquema de defectividade. Esse esquema faz com que elas acredite que ela tem algum defeito, ou ela é má, ou ela é defeituosa e, portanto, não é digna das coisas boas da vida, não é digna de ser amada, e isso traz muito sofrimento. E, geralmente, pessoas perfeccionistas tiveram ou pai ou mãe, ou ambos os pais, muito severos e muito críticos e perfeccionistas. Entretanto, não é uma regra, pois há pessoas que desenvolvem esse perfeccionismo e os pais não foram assim. Só que o desejo de agradar os pais fez com que ela acreditasse que, se fosse perfeita, os pais amariam, não abandonariam, aprovariam, né? Então, essa necessidade de aprovação dos pais pode também fazer com que desenvolva esse perfeccionismo. Crianças que não têm pais que colocam limites, elas têm dificuldade de se relacionar com as outras pessoas, porque ela vai querer impor a vontade dela. Ela acredita que tudo tem que ser feito conforme a sua vontade, na hora que quiser, como quiser, e isso cria muitas dificuldades de relacionamento, seja com amigos, colegas na escola, com professores. A terceirização da educação dos filhos está cada vez mais comum, fazendo com que os pais não saibam como trabalhar o limite que eles devem impor aos filhos. Eu creio que os pais têm que usar do bom senso para colocar limites, porque a criança ficar a noite toda ou o dia todo na internet, seja jogando, seja nas redes sociais, não é saudável. De noite que muitos hormônios entram em ação, o hormônio do crescimento, por exemplo, é muito importante que a criança esteja dormindo para um crescimento saudável dos ossos. Eu creio que os pais precisam encontrar esse equilíbrio entre um e o outro. É muito mais fácil deixar as crianças ficarem na internet e ela cuidar dos seus próprios afazeres, só que as crianças precisam de limites. E não é saudável nem para os olhos ficar direto no computador, né, ou no celular, nem para a coluna, né? Então, é preciso arranjar outras formas de entretenimento. Talvez leitura de livros seria o ideal neste momento. Talvez os pais pudessem ajudar as crianças a criar esse hábito saudável,
né? Talvez os pais pudessem criar mais tempo de conversar com as crianças mesmos, ouvir o que elas têm a dizer, né? Como elas pensam a respeito da vida, a respeito do mundo, né? É um momento de oportunidade de criar um vínculo maior até entre os pais e filhos. Depois de tudo que ouvimos e vimos até agora, será que podemos chegar a uma conclusão de que os nossos pais são totalmente culpados pela maneira de como nós somos? Ou será que existe alguma outra maneira de enxergar essa situação? Na verdade, os verdadeiros culpados são os esquemas, isto é, o modo como você interpretou e internalizou aquilo que você viu, ouviu, sentiu. As crenças foram formuladas pela criança. Os pais têm sim responsabilidade, né? Por exemplo, um pai extremamente rígido ou um pai extremamente permissivo, pai ou mãe, né? Não é bom. Vai impactar na personalidade da criança. E, portanto, os pais precisam trabalhar essas questões neles mesmos para que não passe adiante para os seus filhos. O que a gente faz na terapia é procurar as causas, encontrar os esquemas, sentir a dor dos esquemas, acolher a dor do paciente, ajudar o paciente a ressignificar tudo aquilo que passou e ajudar também a criar novas maneiras de interpretar as coisas, o mundo, a si mesmo, e começar a formar novas formas de estar no mundo. O meu trabalho com os adolescentes é muito próximo dos pais. É claro que cada caso a gente analisa, né, a intensidade da presença desses pais, né? Alguns adolescentes eu preciso que eles tenham mais espaço para respirar. Outros eu preciso que os pais estejam ali presentes. Mas eu sempre gosto de trazer os pais para refletirem sobre, tanto sobre a história de vida deles, sobre a própria adolescência deles e como isso está influenciando na vida dos filhos, né? E como eles estão conduzindo, porque eu entendo que o papel dos pais é esse, né? O de conduzir os filhos para esse desenvolvimento. A gente falou da parte dos pais, mas o jovem também precisa trilhar esse caminho, né? Muitas vezes os pais também nem estão abertos a mudar e aí depende do indivíduo mesmo perceber esses desligamentos, né? De ele perceber o que vem dos pais, o que são essas projeções, o que são essas exigências e o que é dele. E também o que ele traz dessa relação, porque a gente traz muita coisa, né, dessas relações. Quando o jovem cresce, ele precisa se dar conta, né, dessas projeções. Isso nem sempre é um processo fácil, né? Porque muitas vezes, quando ele está ali muito sob as exigências, ele já está acostumado a atender a essas necessidades. Isso muitas vezes pode soar para ele como um risco de perder o amor, né? Porque ele só é aceito por esses pais, na mente dele, na perspectiva dele, e inconscientemente, não é algo que geralmente a gente tem consciência que acontece, ele só é aceito quando ele atende a essas exigências. Então, quando ele se volta contra isso, geralmente ele tem receio de que venha um movimento de perda, né, de desligamento. E a gente precisa ir clarificando que não necessariamente é assim, é uma descoberta. Muitas vezes também as pessoas têm medo de que esse desligamento vai acontecer por um processo de rebeldia, de raiva, né? E eu não vou dizer que a raiva não pode fazer parte desse processo. Eu acho que ela pode ser um divisor de águas, mas não é essa a intenção. A intenção, na verdade, é essa separação, né? De entender o que é meu, o que é dos meus pais, o que eu trago dessas relações. Quando a gente não permite que ele faça isso, né, se desligando, ele pode muitas vezes se voltar de uma maneira com uma raiva, com uma negação muito grande dessas características, inclusive das características que ele também traz nele, né? Porque a gente carrega muito isso. Então isso começa lá no meu nascimento, né, nesse germe que já vem comigo. E conforme eu me desenvolvo, isso vai amadurecendo, né? A ideia é que na adolescência a gente tem um período ali de se descobrir, se conectar com o meu eu e isso amadureça.
e vá se manifestar na idade adulta. Uma personalidade a gente espera que seja saudável e coerente, né? Dentro desse processo, é o esperado. Então a gente pode falar também dos conflitos transgeracionais, né? O que são isso? São aqueles conflitos que de uma maneira inconsciente eles passam de geração para geração, até que alguém resolva parar, entrar no processo de autoconhecimento, identifica aquilo na sua história de vida e tem a possibilidade de transformar isso, né? Então, por exemplo, muitas vezes a gente pega um caso de uma pessoa que ela nunca identificou que ela tem um problema com o marido alcoólatra. Aí a gente começa a olhar para a história de vida, a mãe também tinha, a avó também tinha, é uma coisa que vem refletindo na história de vida dela, e é algo inconsciente, né, que vai passando de gerações. Então, uma família de mães que engravidaram muito cedo, né, também pode ter algo, não estou dizendo que tem, mas pode ter algo transgeracional e inconsciente aí que a gente pode olhar. Quando alguém se coloca à disposição de encarar isso de uma maneira consciente, ela tem a possibilidade de mudar isso, né? Então é como se a gente quebrasse um ciclo que vai se repetindo. E o autoconhecimento também ele vai ajudar na questão dos papéis que a gente acaba desempenhando, né? Quando a nossa mãe ali, que a gente falou dessa mãe que cuida, que nos alimenta, nos nutre, ela acaba colocando alguns papéis para que a gente desempenhe, que muitas vezes fala dela, né? Então, a gente estava falando das projeções. E a gente acaba desempenhando esses papéis, né? Então, é o filho bonzinho, ou ele assume o papel do rebelde, ou é o filho inteligente, né? Então, a gente acaba se colando nesses papéis. Então, chega um momento da vida que a gente precisa começar a se conscientizar até que ponto a gente está desempenhando esse papel, né? Que foi nos colocado, e até que ponto aquilo realmente faz parte de quem nós somos, né? Então eu tenho um exemplo, pessoal, né, e é bem lúdico, assim, pra gente entender como que é essa questão das características que eu trago do meu pai e da minha mãe. Vou dar esse exemplo, depois a gente relaciona com os sentimentos e com os comportamentos, tá? Em casa eu sempre percebi que meu pai comprava muitos sabonetes, né, e era uma coisa assim que eu até brincava, falava, nossa, né, falta comida aqui, mas né, tem um sabonete, tem em excesso. E aí eu comecei a trabalhar, comecei a ter condição de comprar as coisas para mim, e sem perceber eu fazia a mesma coisa. Até que um dia eu abri meu guarda-roupa, fui arrumar as coisas e me dei conta da quantidade de sabonetes que tinha ali, né? Então o processo de autoconhecimento, eu acho que é isso. A gente perceber o que a gente está trazendo que a gente não tinha percebido mesmo, né? Então a gente pensar que esse sabonete, ele pode ser uma agressividade, né? Às vezes eu falo tanto do meu pai, da maneira dele falar, que é muito agressiva, mas onde em mim está essa agressividade? Que não necessariamente precisa ser igual, né? Meu pai podia gostar de uma marca lá e eu gosto de outra. Sim. A maneira como eu coloco isso no mundo é diferente, essa agressividade, mas talvez ela esteja ali intrínseca, ou uma passividade, ou qualquer outro comportamento que eu tenha, ele está ali. E eu gosto de ressaltar também que não é porque veio de lá que é ruim, né? Pode ser uma coisa muito boa e uma coisa muito útil. Até quando a gente pensa numa agressividade, ela é útil, né? Para a nossa vida, em alguns momentos a gente precisa disso. A gente só precisa se conscientizar da maneira como eu trouxe e como eu coloco no mundo para que isso aconteça num nível adequado, de uma maneira positiva para minha adaptação ao mundo, né? E depois de você ouvir as informações, tanto do ponto de vista da terapia do esquema, quanto de uma psicóloga junguiana a respeito da relação pais e filhos e da influência dos pais na criação da personalidade dos filhos, qual a conclusão que você chega a partir disso? Você culparia seus pais pelo modo de vida que você está tendo? Você culparia você mesmo pelo modo de vida que você está tendo? Alguém teria alguma culpa a ser carregada nessa relação pais e filhos? Bom, eu atendo presencialmente na Clínica Santa Clara, a partir de agosto estarei lá na Clínica Santa Clara.
Pelo WhatsApp as pessoas podem me contactar e faço atendimentos online também, para quem prefere. O meu foco é em adolescentes e adultos. Tenho o Instagram, pode me acompanhar por lá, me chamar no direct também para estar conversando. Posto alguns vídeos, estou tentando postar um pouquinho. Pode procurar Priscila Salsani, ainda tem poucos, a gente pretende fazer mais para colocar um conteúdo legal por lá. Para terminar, eu quero dizer que a terapia pode ajudar as pessoas a curar as feridas do passado e pode libertar dos padrões de pensamentos, sentimentos e comportamentos negativos ou desadaptativos. Eu tenho sim o site www.psicólogaceciliasakai.com. É muito fácil me achar também no LinkedIn, no Facebook, através de Psicóloga Cecília Sakai, e vão me encontrar. Agora eu tenho um WhatsApp também, que é 98261-6216. Eu atendo em Campinas, perto do Castelo, e atendo também em Paulinha. Online, está tendo uma demanda grande agora? Verdade, eu atendo bastante online. Então, se alguém, mesmo fora dessa região, quiser uma sessão com você, pode entrar em contato? Sim, terei o prazer. Inclusive, eu atendo pacientes fora da cidade, atendo pessoas até fora do país.